Com 16 anos eu conheci o meu marido e nós somos cristãos e a gente sabia que a gente não ia demorar muito pro casamento, né? Então com 16 anos a gente começou a namorar, com 18 eu noivei, com 19 eu casei. Em janeiro de 2016 eu fiz 19 anos e foi quando eu tive a minha primeira crise, assim, física de ansiedade. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, foi as últimas férias que eu fui passar na casa da minha avó, e eu lembro de que eu estava, assim, brincando, né, com meu irmão. Eu tinha levado meu irmão, minha prima, eu tava ali brincando com eles na sala, assim, a gente tava tendo um momento, assim, de primos mesmo, e eu lembro que eu tava, assim, com eles e do nada, eu lembro de eu ter perdido a minha audição, eu comecei a ouvir nada, tudo ficou muito escuro, meu coração acelerava, minha respiração ficou ofegante, e o único pensamento que vinha na minha cabeça é: eu vou morrer agora. Uma coisa que a gente tem certeza na vida é a nossa morte, né? Mas eu nunca tinha pensado assim, nunca tive esse pensamento de eu vou morrer agora. Nesse momento eu tive. Foi desesperador, porque eu estava na casa da minha avó sozinha com eles dois eram mais novos, então eu ficava, meu Deus, eu não posso dar um piripaque aqui agora, porque esses meninos estão sozinhos comigo. Então eu orei a Deus, falei: Deus, por favor, me acalma, por se for a minha hora agora, por favor, atrasa um pouquinho, porque eu tô sozinha com essas duas crianças. Então ali eu tentei, assim, me acalmar, e aí a crise foi passando, e do mesmo jeito que ela veio repentinamente, ela foi embora repentinamente. E como foi um momento, assim, muito desesperador da minha vida, eu nunca mais pensei naquilo. Então eu só fui empurrando com a barriga e fui embora. Depois que eu me casei em maio de 2016. E eu me mudei pra cá, né, pra Pernambuco, longe da minha família, longe de todo mundo. E eu comecei a ter essas crises do meu dia a dia. E era realmente assim, do nada, ela vinha essa crise, eu sentia e eu ficava desesperada, achando que ia morrer. E eu não sabia o que era aquilo, que me deixava mais desesperada ainda. Então, conversando com meu marido, conversando com outras pessoas sobre o que eu tava sentindo, eu descobri as crises de ansiedade. Até então eu não sabia que isso existia. E aí eu fui ver os sintomas e batia com tudo que eu sentia. Todos os sintomas físicos que diziam que uma crise de ansiedade tinha, eu tinha também. E foi a primeira vez que eu tive contato com terapia. Eu procurei uma psicóloga e eu contei o que eu tava sentindo, e a gente foi fazendo umas sessões, eu fui conversando com ela, e aí eu fui descobrindo o que era crise, eu fui descobrindo os meus gatilhos, e aí pensando em toda essa minha trajetória, eu descobri que os meus gatilhos para ansiedade geralmente estão associados com coisas novas, mudanças de rotina. Então, a partir do momento que eu descobri isso, descobri que eu tenho essas minhas crises, descobri os gatilhos, eu comecei a entender o que era aquilo. Ela ia começar, sabia o que era, então eu conseguia me acalmar naturalmente, nunca precisei de medicamento nenhum. E eu aprendi a conviver com isso. Então eu sempre soube que eu era uma pessoa ansiosa. Dessa minha ansiedade exorbitante veio as crises, e quando ela vinha eu sabia me controlar e ficar mais calminha. Até que um evento traumático aconteceu na minha vida e essas crises evoluíram para uma crise de pânico. Mas a história eu não vou contar agora porque o vídeo já ficou muito grande. Espero você